Tudo Santos! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi e já tô trazendo novidade, bomba acabou de sair, eu pelo menos acabei de ver, né? Então encerrei meu expediente do trabalho, entrei aí nos portais para dar uma olhada no que eu poderia gravar de material, que eu queria trazer um giro aí com algumas informações, tanto do feminino, do sub-20 que foi campeão, e também do encerramento aí do brasileiro, né? De leve, ainda não é a nossa análise, quando me deparo com a notícia de que o novo homem forte do futebol do Santos é Paulo Roberto Falcão. Ele mesmo, né? Um grande jogador da seleção, já foi treinador de futebol, comentarista por muitos anos da Rede Globo, né? E agora ele é o homem forte do Santos. É ele que vai coordenar. Ele está com 69 anos. Eu vou ler a matéria junto com vocês aqui, passar por cima, né, para não ser exatamente uma cópia, né? Então, ó, foi anunciado hoje. A matéria saiu 5h30, são 6h20 a hora que eu estou gravando. Como coordenador esportivo, isso eu estou lendo do UOL, tá? De acordo com o Peixe, a negociação durou mais de um mês para ser finalizada. O presidente Andrés Rueda precisou convencer Falcão a não ser técnico e ocupar essa função de chefe do departamento de futebol. Paulo Roberto Falcão é ex-treinador e também jogador da seleção brasileira. É, o Falcão assumiu o Santos com 69, aos 69 anos, perdão, vamos lá. Aos 69 anos, Falcão assumiu o Santos com o desafio de recolocar o time no caminho das grandes conquistas. O ex-jogador com passagens por Internacional, Roma e São Paulo, além de ser titular da seleção brasileira por muitos anos, também atuou como técnico e comentarista esportivo. O contrato será assinado na próxima quarta-feira, dia 16. Na Tribuna de Santos, também falando a mesma coisa, a declaração do Rueda é um nome que dispensa apresentações. Tivemos muitas e boas conversas e acertamos esse trabalho para a organização de futebol, disse o presidente Andrés Rueda. Aguardaram o fim do Brasileirão pro anúncio. Falcão queria seguir como técnico, mas foi convencido a assumir o novo cargo. Falcão chega para ocupar um cargo que está vago desde agosto, quando o Nilton Drummond deixou o Santos. O ex-jogador vai cuidar de contratações, negociações e tudo que diz respeito ao futebol. Agora a expectativa fica pela escolha do novo treinador, que Orlando Ribeiro deve voltar para o time sub-20. Isso é a Tribuna de Santos que está cravando, tá? Diário do Peixe. Mesma coisa. Basicamente o texto é o mesmo, porque não tem muito o que falar. Em seguida, o próximo objetivo do Santos é encaminhar a contratação de um técnico. Em seguida, a montagem do elenco deve começar de imediato. O Peixe tem jogadores retornando de empréstimo, em fim de contrato e alvos no mercado, mas aguarda o ok do futuro comandante para dar andamento. Perfeito. Então é isso. Paulo Roberto Falcão. A maioria deve conhecer pelo comentarista, né? Mas foi um grande jogador de futebol. Já foi até técnico da seleção brasileira. Não foi um trabalho bom. E já fez algumas coisas boas como técnico, mas não num nível de destaque, né? Ele foi muito melhor jogador. Mas é uma pessoa que é do mundo do futebol, entende bastante de futebol e tem bom trato nas palavras, sabe? Um cara tranquilo, culto, e isso pode ser importante em negociações. Espero que tenha abertura também, por conta de ser muito conhecido. E vamos ver, né, se ele consegue desempenhar bem essa função que o Filipão agora vai ter no Atlético Paranaense, né? Então, agora em 2022 ele era técnico e o homem forte do futebol, agora ele é só o homem forte do futebol do Atlético Paranaense. E é isso, galera. De notícia bombástica é isso. Então vamos falar aí sobre outras notícias, né, que eu já ia trazer aqui para o giro. Uma notícia aí do Diário do Peixe falando que o Santos fecha o Brasileirão com a segunda pior campanha dos pontos corridos. O Santos terminou em 12º lugar com 47 pontos em 38 jogos. Foram 12 vitórias, 11 empates e 15 derrotas, com 48 gols marcados, 41 sofridos, saldo de 3 gols. O Santos vai disputar a Sul-Americana em 2023, mas foi a segunda pior campanha do Peixe na sua história, ficando na frente somente da de 2008, quando o Santos fez 45 pontos, terminou em 15º. E a segunda pior até então era a campanha de 2009, quando a gente fez 49 pontos e terminou em 12º. Essa a gente fez 47 e terminou no mesmo 12º. E aí ele traz em vários números, né? Então ele fala assim, os jogadores que mais jogaram no campeonato, o que mais jogou foi o João Paulo, 30, ele ficou fora de um jogo só, ele jogou por 37 vezes, depois foi o Marcos Leonardo com 36 e o Lucas Braga e o Bauerman que disputaram 33 jogos. O artilheiro do Santos foi o Marcos Leonardo com 13, seguido por Lucas Braga e o Léo Batistão, com 5 gols os dois.
Daí ele faz uma comparação, né? Que no Brasileiro o artilheiro foi o Cano com 27, o Pedro Raul com 19, o Caleri com 18, o Bissoli com 14 e o Marcos Leonardo com 13. E que quem mais deu assistências no Santos foi o Ângelo com 7 passos para gol. Que o mais indisciplinado foi o Rodrigo Fernandes com 15 amarelos e que os volantes Anocelo e Camacho tiveram 9 cartões e em terceiro foi o Marcos Leonardo. Aí ele pega e passa o número de todos os jogos, de todos os jogadores, quantos gols e assistências, daí ele fala quem mais atuou. Então, 37 jogos João Paulo, 36 Marcos Leonardo, 33 Bauerman, Lucas Braga. Tudo bem, seria um problema aqui. Artilharia, 13 Marcos Leonardo, 5 Lucas Braga e Léo Batistão e com 3 Madison e Zanocelo. Estranho, né? Assistências, o Ângelo teve 7, o Marcos Leonardo teve 3, Michael, Felipe Jonathan, Madison e Johan Júlio tiveram 2 cada um. Nos cartões amarelos, Rodrigo Fernandes com 15, Zanocelo Camacho com 9, Marcos Leonardo com 8, Bauerman com 7. E nos cartões vermelhos, Lucas Pires tomou um direto, o Natan tomou um direto, o Bauerman tomou um direto e o Lucas Barbosa teve 2 amarelos no mesmo jogo. E é isso. Aí, a partir disso, outra matéria que trago aqui é sobre quanto que o time vai receber no campeonato, né? Então, quem terminou em 12º, que foi o Santos, ganha 18 milhões de reais. Esse valor é de um bolo de cerca de 450 milhões, que é parte dos acordos de direito de transmissão da Rede Globo. Então, a Rede Globo que faz esse pagamento aí para os times. O Santos aí tem para receber cerca de 18 milhões. O que é mais curioso é que no ano passado, o Santos, que ficou em 10º, né, 2 posições acima, ganhou 18 milhões e 100 mil. Então, ganhou um pouquinho mais, porque ficou à frente. Só que, como o valor foi atualizado, a gente acabou ganhando um pouco mais. Se não, a gente teria ganho aí menos de 15 milhões se tivesse terminado na mesma 12ª posição, só que com os valores do ano passado. E é isso, né? Não tem muito que se comemorar, é um dinheiro bom, porque o Santos precisa e tudo mais, tem que ver se já não foi valor adiantado, se existe algum redutor aí para outros contratos aí, agora eu acho que não tem mais, né? O Santos teve algum porque tinha contrato com a Turner para ter fechado, acho que não tá mais vigente. E torcer para que ano que vem seja o ano melhor, né? Aquela coisa, cara. A gente termina um ano em 10º, outro em 12º, não são campanhas boas, blá blá blá. Mas se a gente tivesse um ano um pouquinho mais consistente, a gente tivesse terminado em 8º, que dá aquela vaguinha da pré-Libertadores, já é alguma coisa, sabe? Tipo, e só que tem que ter um futebol consistente. A gente não teve futebol consistente para isso. É, Mudando de assunto, falando aí agora do futebol feminino. O Santos venceu o Atlético de Madrid ontem por 3-2, porém, infelizmente, não passou de fase, porque só os times campeões dos seus grupos é que passavam de fase. Então a gente teve o grupo A, o Flamengo foi campeão, São Paulo vice, a Ferroviária em terceiro e a Universidade de Chile ficou em quarto. E no grupo B terminou com o Inter campeão, Santos vice, o Inter com 7 pontos, Santos com 6, Palmeiras com 3 e o Atlético de Madrid com 1. E com isso, a final vai ser entre Flamengo e Internacional na terça-feira, amanhã que é feriado, no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara. Quem são os artilheiros do campeonato? A Fabi Simões, que é lateral direito do Inter, tem 4 gols. E o destaque é a Taizinha com 3 gols, atacante do Santos. E na sequência, a Cristiane também fez 2. E por falar em Cristiane, a Cristiane recebeu a bola de prata da ESPN pela artilharia do brasileiro. Então, a camisa 9 do Santos foi artilheira do Campeonato Brasileiro Feminino 2022, com 13 gols em 15 rodadas da primeira fase. Foram 15 jogos com 13 gols e 5 assistências. Declaração da Cristiane: extremamente feliz com o prêmio, o segredo foi me cuidar bastante. Já tenho 37 anos, não tenho mais meus 20 aninhos. Tem muita gente envolvida por trás, minha esposa, meu filho, bastante gente me ajudou, o que me motiva a buscar títulos. Estou há 3 anos no Santos e ainda estamos em busca de uma taça. E ela balançou as redes contra o São José 2 vezes, contra o Corinthians, contra o Avaí Kinderman 2 vezes, contra o Crespon 2 vezes, contra o Grêmio, contra o São Paulo, contra o Smack 2 vezes, contra o Cruzeiro e contra o Inter. A equipe do Santos não avançou para as quartas de final. Já no Paulistão Feminino, atualmente, a jogadora soma 8 jogos com 11 gols e 3 assistências. Em 2022, a centroavante tem 26 jogos com 26 gols e 9 assistências. Ao todo, pela história nas Sereias, são 103 partidas com 97 gols marcados. E ela tem contrato até o fim deste ano. Ela é a maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos e destaque na Copa do Mundo. Cristiane chegou ao Santos em 2009 e, em sua primeira temporada, conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil. No ano seguinte, faturou mais uma vez a competição mais importante do continente. Então, ela foi bi da Libertadores pelas Sereias. Ela retornou às Sereias da Vila em 2020 e está há 2 anos no clube. Aos 37 anos, atleta titular absoluta na equipe santista. Parabéns, Cristiane.
Você honra demais a camisa do Santos. E por último, uma matéria aí do Globo Esporte falando aí das joias do Campeonato Paulista Sub-20, né? Então, após 10 anos, o Santos voltou a ser campeão do Paulistão Sub-20. A equipe da Baixada venceu o Corinthians por 2-0 na ida e com empate em 2-2 na volta, levantou a taça na Vila. E aí ele tá falando das esperanças, né? Então fala que a primeira resposta de quem ficar de olho é Miguelito, né? Que foi a estrela da final, é um jogador que já estreou no time profissional. Ele ainda forçou a expulsão do Murilo no jogo. E aos 35 do segundo tempo foi substituído dos braços da galera, aplaudido de pé, ouvindo gritos de Miguelito. É, ele deve aparecer cada vez mais na equipe principal, é o que está sendo falado. Que outro nome que chamou muita atenção foi Ivonei, que ele foi capitão do time, foi fundamental na decisão, tabelando e criando jogadas com o Miguelito durante todo o jogo. E que ele já jogou na equipe de cima, mas voltou à base após um pedido dele próprio. Ele estreou em 2020, disputou 14 partidas, foi multado pela diretoria por indisciplina em uma viagem. E aí em 2021 atuou mais 16 vezes. Aí em 2022 ele desce para o sub-20, joga com regularidade e foi decisivo. Foi um grande destaque da campanha vitoriosa Santista que pode ganhar espaço em cima. E daí o camisa 5, Rian, foi outro que mostrou muita maturidade e qualidade na decisão. Que um duelo cheio de contra-ataques, o meio-campista de 18 anos ditou o ritmo das transições santistas e distribuiu muito bem o jogo, assim como o cadenciou quando é necessário. Polivalente pode aparecer nos profissionais. E daí, no final, perguntaram pro Ângelo, que estava assistindo o jogo, né? Quem mais podia ser? E daí ele fala do Moguelito, que é fenomenal, que fez 2 gols, que o Ivonei também é espetacular. Daí ele fala do Pedrinho, Cadu, Jair também muito novo, Derek, Rian, Fernandinho, falando que todos podem dar frutos aí para o Santos. Vendendo peixe para os parça, não tá errado. Parabéns, Santos, pela conquista aí do Campeonato Paulista Sub-20, foi legal. Inclusive o Danilo tava lá na Vila, ele viu a volta olímpica da pesada com o troféu, foi muito massa. E é isso, galera. Então, de grande novidade, Paulo Roberto Falcão como um homem forte do futebol. Espero que ele traga o conhecimento e que ele faça, que ele tenha boas decisões, que ele consiga se impor, fazer um bom trabalho e complementar o Rueda na parte mais fraca aí do Rueda, que é exatamente o futebol. Boa sorte, Falcão. Tomara mesmo que você venha e traga um ótimo trabalho, boas energias para a gente, pois estamos precisando. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. Agradecemos demais aí por apoiar o nosso trabalho. Curtam, comentem, compartilhem, ativem as notificações, chamem mais amigos e para cima deles. Um grande abraço.